Hoje eu vou te passar umas lições que eu demorei 24 anos para aprender, que você pode aprender. Eu não sei quanto tempo que vai dar esse vídeo, porque eu sempre coloco 10 minutos e eu acabo falando mais. Mas só pense assim, poxa, eu tô economizando 24 anos da minha vida, que eu posso antecipar muitas coisas só assistindo um vídeo até o final? Pois é. Então sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo aqui é um especial de aniversário, porque eu completei ano esse mês, no dia 17 agora. E eu decidi trazer umas lições que mais mudaram a minha mentalidade, que mais assim me fizeram crescer em pouco tempo, e eu sei que isso pode e vai ajudar a sua vida também. E eu vou começar com a que mais tirou os bloqueios da minha vida, que com certeza a maioria das pessoas passam por essa fase de estarem travadas e não saber o que fazer. E essa frase eu levo assim na minha cabeça como se ela tivesse apregada em algum lugar aqui no meu cérebro, que é: perfeccionismo é orgulho. Quando você não consegue se ver pequena, se ver começando, se ver errando, saiba que isso é puro orgulho. A maioria das pessoas não postam, por exemplo, no Instagram, não postam no YouTube, porque elas têm uma versão idealizada delas mesmas de que elas precisam ser boas demais. E a pergunta é: para quem? Para quem que você está tentando se provar? Se você não for humilde o suficiente para começar um projeto, simplesmente você não vai conhecer a sua melhor versão naquele projeto. Porque a melhor versão só vem depois que você erra muito. Sabe aqueles vídeos que tu vê aqui na internet, enfim, de mostrando antes e depois de grandes celebridades, de pessoas assim que começaram um negócio numa garagem, que começaram a gravar vídeo para a internet com o celular com qualidade horrível, e hoje pessoas que têm milhares de seguidores, pessoas que atingiram sucesso, mas elas só atingiram esse sucesso porque elas tiveram humildade de começar pequeno. Então, seja lá qual for o projeto que tu tem, aquilo que tá na gaveta, aquele projeto que tu sente que se tu fizer ele pode mudar a tua vida. A pergunta é: por que você ainda não começou esse projeto? Por que você ainda não foi lá e colocou a sua cara para começar, nem que seja ruim, nem que seja pequeno? Tem até um livro que fala: o ego é seu maior inimigo. Gente, é verdade. Eu não li esse livro, mas eu vi o tema dele e eu refleti sobre o tema do livro, que o ego é o seu maior inimigo. E reforça muito isso aqui que eu penso, de que perfeccionismo é orgulho. O ego, ele te trava. Quando você não se permite ver iniciante, pequeno, você trava toda a tua vida, porque é como se você já tivesse uma demanda sobre você de que você deveria começar muito bem, que você já deveria começar acertando, e não é assim. Para você acertar uma coisa, você normalmente erra muito. E é esse repertório que você vai aprendendo com os erros que vai te fazer ser uma pessoa boa naquilo que você quer aprender. E sabe uma coisa que é engraçada? É que às vezes as pessoas vão se identificar justamente com o teu ruim. Como assim? Com o teu processo. E às vezes o teu ruim é uma percepção tua. Isso foi algo que mexeu comigo durante muito tempo, entender isso. Porque às vezes o meu ruim é o bom de outra pessoa. O teu ruim que tu vê, nossa, isso aqui não. Às vezes ele é o auge para outra pessoa. Porque é muito sobre percepção. Quando você está acostumado com algo que você é naturalmente bom, você tende a diminuir. Sabe aquela pessoa que sabota o tempo todo? Que é muito boa em algo, mas ela está tão acostumada com isso que quando alguém elogia, ela tenta se diminuir, como se aquilo não fosse essas coisas assim, impressionante e tudo, sendo que na verdade ela só não tem um outro parâmetro de comparação porque ela tá na cabeça dela. Tipo, ela não é outra pessoa para ver ela de fora. Então ela pensa que é comum, que é normal, quando na verdade pode ser uma coisa extraordinária. Então não normalize o extraordinário. Às vezes tem algo dentro de você que o mundo precisa ver, que as pessoas precisam ver, que só você é a chave exata para destravar uma outra pessoa, e você não tem humildade para começar um projeto ou alguma coisa, porque você tem um ego tão grande que não se permite se ver pequeno, se ver começando. Outra coisa que literalmente destravou a minha mente foi: não vou ver se vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que falam assim: vou testar esse negócio aqui, vou ver se dá certo? Pois é, eu comecei a pensar dessa forma: eu não vou ver se dá certo, eu vou fazer dar certo. Porque quando você fica esperando algo dar certo, você terceiriza os seus resultados. Você coloca como se o seu resultado fosse culpa
de outra pessoa, fosse consequência de esforço de uma outra pessoa, quando na verdade todos os seus resultados são responsabilidade sua. Quando eu trouxe a autorresponsabilidade para a minha vida, eu comecei a entender que se eu não fizer, ninguém vai fazer. E eu comecei a entender que eu não vou esperar coisas acontecerem. Eu vou tentar de todas as brechas, de todas as formas possíveis até aquilo dar certo. Exemplo, até hoje eu tenho uma dificuldade para acordar no horário certo. Eu poderia simplesmente falar, cara, eu já tentei tantas vezes. Eu vou simplesmente largar e deixar de mão e acordar na hora que dá. Não, eu já fracassei tantas vezes nisso, mas eu não paro de tentar. Eu acordo ali, hoje foi um desses dias, inclusive, quando eu acordo cedo, eu acordo animada, disposta, eu já tenho uma energia diferente porque eu já consegui vencer mais uma coisa. E agora, se eu tivesse essa mentalidade assim, poxa, não consegui acordar cedo, não consegui ir pra academia hoje e vou chutar o pau da barraca, amanhã nem vou me esforçar. Não. E o louco é ver que tem pessoas que realmente fazem isso. Não deu certo no projeto, ela simplesmente não tenta. É igual você tem uma semana para ir na academia. Você não vai um dia e você desiste de ir na semana toda. Quem é que faz isso? Você olha assim, não, isso é loucura. Mas às vezes você faz isso com um projeto. Tipo, tentei, sei lá, trabalhar com a internet. Tentei um negócio diferente. Tentei gravar pela internet. Não deu certo uma vez. E você vai lá e fala, não é pra mim, não deu certo, é pra não dar certo, não sei o quê. Cara, tu tem que pensar assim, e daí eu errei? Eu penso isso, gente. Eu erro, eu fracasso em alguma coisa, tá. E daí? Eu vou tentar quantas vezes forem necessárias, eu vou fracassar, eu vou ter humildade para fracassar, para me ver fracassada quantas vezes forem necessárias até eu conseguir aquilo que eu quero. Percebe que até aqui é muito uma questão de ego. Às vezes as pessoas não conseguem se ver falhando em algo e elas já começam a se sabotar de uma forma louca na cabeça delas. Tipo, para evitar esse sentimento do fracasso, elas evitam tentar o sucesso. E às vezes você faz isso de forma inconsciente, você nem percebe que está fazendo isso. Então é muito, de novo, o ego. Nem ia falar especificadamente sobre ego aqui, mas se você não se permite ver pequeno, se você não se permite se ver fracassado, se você não tem esse acolhimento com você, isso vai bloquear muitas áreas da tua vida. Por isso, tenha humildade para os pequenos começos e não esperem as coisas darem certo. Outra coisa que mudou na minha vida foi a comparação. Mas eu não tô falando daquela comparação de tu se comparar com uma pessoa hiper famosa, uma pessoa que tem a vida dos sonhos. Não é esse tipo de comparação. O que mudou muito na minha mente foi parar de tentar comparar a minha vida com o resultado fracassado de outras pessoas. Exemplo, antes de eu me casar, eu ouvia muito, o primeiro mês do casamento é horrível, tá? Se prepare que é guerra espiritual, que é o inimigo fazendo coisa, não sei o quê. E eu ouvia muitas pessoas falando exatamente isso, tanto homem quanto mulheres. E aí chegou o quê? O primeiro mês do meu casamento e está sendo maravilhoso. E assim, muito melhor do que a fase do namoro. Então, o que eu analisei? Cara, realmente cada experiência é individual. Só que a gente só tende a tentar pegar as coisas ruins. Como assim? Exemplo, uma pessoa ganhou na Mega Sena. Por que você não fica esperando você ganhar na Mega Sena? Por que normalmente você só espera que aconteça alguma coisa ruim no seu casamento ou uma coisa ruim qualquer, enfim, qualquer outra área da sua vida, porque o casamento da sua vizinha deu errado, porque o fulaninho que você acompanha tentou um trabalho e não deu certo. Por que a gente só tende a esperar uma comparação negativa, a esperar que coisas ruins aconteçam, sendo que existem dois parâmetros, os parâmetros bons e os parâmetros ruins? Por que você não se inspira no casamento que deu certo? Por que você não se inspira no negócio que deu certo, na pessoa que deu certo? Porque é sempre a comparação negativa, sabe? Tu tende a criar uma expectativa para que as coisas ruins aconteçam somente por conta de uma visão, de um parâmetro de uma outra pessoa. Quando me falaram isso, eu tava ouvindo, tá. Só que na minha cabeça eu só falava, tá repreendido em nome de Jesus, não aceito isso na minha vida. Muita gente falou para mim, é muita guerra, faltam apenas 4 ou 5 dias pra fechar, né, mês de casado, que o pessoal chama das bodas de beijinhos. A minha experiência individual está sendo maravilhosa. Falaram que ia ter guerra, só que eu decido se vai ter guerra ou não. Eu decido que vai ser bom ou não.
Quando tu já espera coisas ruins acontecerem, o teu cérebro te sabota para criar situações ruins. E ele ainda normaliza, não, falaram que ia ser dessa forma mesmo. Só que você tem o poder de decidir muitas coisas que você pensa que, gente, é absurdo. A maioria das pessoas não tem noção do poder que elas têm de mudar o ambiente à volta dela, principalmente o teu lar, principalmente a tua casa. E aqui a gente vai para a quinta dica, que é a percepção. É tudo. É exatamente igual aquela foto. Se tiver um 9 aqui na minha frente, aí do outro lado tu vai ver um 6. Não é que eu tô errado e você tá certo. Às vezes eu tento te provar que o meu lado é um 9, só que o seu lado é um 6. Então é o quê? É percepção, é ângulo. Algo que eu falo aqui muito nos vídeos, que é tu não vê o mundo como um todo. Tu vê o mundo com base na tua ótica, com base na tua percepção. Você decide se o mundo é horrível, se o mundo é mau, se você vai ser pobre, se você vai ser escasso. Tanto quanto você decide se você vai ser abundante, se você vai ser próspero. Por quê? Porque é a tua percepção. O mundo é o que tu foca. É tudo sobre foco. Olha só, você tem só esses 2 olhinhos. Olha como seus olhos são bem pequenininhos. Japonês nem se fala, né? É isso que vai definir como que vai ser o mundo à tua volta, é o que tu decide focar. Por isso que fala, né, que os olhos são as janelas da alma, porque o que tu decide focar, o que tu decide ver, vai interferir no teu interior e na tua vida por completo. Porque tudo aquilo que interfere, né, na tua alma, na tua mente, é tudo isso que tu vai refletir para o mundo. E sempre quando tu reflete coisas para o mundo te devolve. Ele sempre vai trazer intensificado as coisas que você está emanando. Agora, o que tu está emanando? Está emanando reclamação? Ele vai trazer mais motivos para você reclamar. Está emanando coisas boas, bênçãos, uma mentalidade diferente, oportunidades, é isso que ele vai trazer para ti. Pessoas, oportunidades e situações para você ser mais grato e cada vez mais feliz. Sempre quando eu agradeço, sempre quando eu tenho essa mentalidade assim, Deus, que vida incrível, que coisas maravilhosas. É como se Deus tivesse prazer de mandar mais. Ele olha assim, poxa, essa minha filha é muito grata, eu vou abençoar ela mais ainda. Imagine você estar com 2 tipos de pessoas. Deus desce aqui na terra, né? Um exemplo que eu ouvi ontem. Deus desce aqui na terra e vai conversar com um filho e um filho só reclama. Deus, que coisas ruins, que não sei o quê. Aí ele vai conversar com o outro e o outro só está agradecendo. Deus, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado por eu ter mais do que o que eu mereço. Deus vai querer andar com quem? Reclamão? Com a pessoa que só vê coisa ruim? Que só reclama? Perceba, nem você quer andar com essa pessoa, quem dirá Deus. Eu acredito fielmente que tem filhos que Deus atura só porque é filho, tá? Porque se fosse eu ia olhar o indivíduo lá orando, Senhor, não sei o quê, e tá a crise, e tá a prova, e tá a guerra, sendo que Deus já deu tudo pro indivíduo, tudo que ele precisa para mudar a realidade dele. É sobre aquilo, Deus já te deu. O mundo faz tu acreditar que você não tem acesso e que você precisa pedir, mas na verdade Deus já te deu o poder de você mesmo profetizar, de você mesmo falar e aquilo vir naturalmente para tua vida. Quando tu fica como um pedinte, como um mendigo espiritual, você só vai receber migalhas. É igual você tá na rua pedindo esmola. Sabe, tem gente que ora assim, ai não sei o que, tá a crise, e pedindo migalha para Deus. Pedindo migalhas pro universo, para a vida. E é isso que ele vai receber, migalhas. Mas quando você percebe que você tem autoridade de trazer de volta o que já é seu, algo que você já tem direito como filho, como herdeiro, tudo acaba mudando na tua vida, porque tu esperava às vezes uma migalha, mas tu recebe um banquete, porque o banquete já é seu por direito. É igual que eu falei no vídeo passado, eu pedi para as pessoas comentarem nos comentários, né? Eu sou digno de sentar à mesa, porque o banquete já foi preparado para você, mas às vezes você tá vendo as pessoas comerem de um banquete que foi preparado para você e você está vendo de canto, você não se sente digno de sentar à mesa, quando na verdade o banquete já foi preparado para você. E é sobre o quê? Sobre percepção, sobre o seu senso de merecimento. Você tem que olhar para você como uma pessoa digna,
como uma pessoa que merece coisas boas. Você tem que olhar para o universo como um universo abundante que tem para todo mundo. Não é o governo, não é as situações, não é a crise que vai definir o que você merece viver. Porque se você for parar para analisar, até na crise tem pessoas se dando muito bem, sendo muito felizes, prosperando cada vez mais. Porque tem pessoas que prosperam e que crescem todas as estações. Porque se você ficar refém do ambiente e não da sua percepção, você já viu aquilo que na corrida do ouro, ganha dinheiro é quem vende a pá? Pois é, na crise, por conta da crise, tem ideias, tem projetos que você consegue crescer e deslanchar exatamente nesse momento. É igual José. José, na época da crise lá do Egito, ele estava comprando terras, troca do alimento, né, que ele já tinha, e estava deixando o Egito cada vez mais próspero, mais rico, e isso numa época que estava todo mundo passando fome. Então, sim, tem uma forma de você prosperar todas as estações, e isso é mudando exatamente o que? A sua percepção. É você treinar o teu olhar para ver coisas boas. Porque a tua frequência que tu emana é naturalmente uma frequência alta que ela só é natural, ela já está alinhada com coisas boas. Então, mesmo em um contexto ruim, no mundo espiritual você está ligado com abundância infinita. Isso só vai refletir naturalmente na tua vida. E outra coisa que definitivamente está mudando assim minha mente de uma forma assustadora é o ambiente. O ambiente, ele tem mais poder do que os seus pensamentos, porque o ambiente cria o que tu vai pensar. Sabe aqueles pensamentos inatos, que na verdade são a maioria? Pois é, esses pensamentos normalmente refletem o ambiente que tu tá vivendo, reflete as pessoas que você tá ouvindo. Então é como se elas tivessem o poder de entrar dentro da tua cabeça e naturalmente o que tu devolve é resultado desses pensamentos. Inclusive, os maiores cuidados que tu tem que tomar na tua vida é as pessoas que tu escuta. Tu tem que se imaginar como guardião da tua mente. Você não pode ser aquela pessoa que todo mundo joga lixo. Tu não pode ouvir qualquer problema e nem qualquer situação. Eu faço um filtro muito, muito claro na minha mente. Se eu sei que eu não vou ter cabeça para ouvir alguma coisa naquele momento, eu falo, ok, posso resolver isso aí, essa situação? Não posso. Então, se eu não posso resolver, na minha cabeça já está resolvido. Porque assim, para que eu vou me preocupar com algo que não está no meu controle? Sabe essas pessoas que só chegam para reclamar de alguma coisa? Para falar que alguma coisa tá ruim? Exemplo, mulher que chega falando mal do marido, do namorado. Ela só quer, às vezes, desabafar. Tu sabe que ela nunca vai mudar. Que ela vai reclamar 10, 20 anos da mesma pessoa. Quando tu chega no e aí, o que é que tu vai fazer com isso? Ela não vai fazer nada. Exemplo, pessoas como... Eu vou falar pessoas como eu mesmo, porque eu fico inquieta quando tem uma situação que eu não consiga resolver. Sabe aquela ansiedade? Tipo, tem um problema, solução. A minha cabeça, ela é treinada para focar em solução. E quando é uma coisa que eu não consigo resolver, isso me deixa um pouco angustiada. Por isso que eu filtro muito problemas de pessoas, ouvir problemas de pessoas, porque eu sei que eu não vou conseguir resolver e que a pessoa às vezes nem quer que eu resolva. Por quê? Porque eu sempre vou trazer uma solução. A pessoa trouxe um problema pra mim, eu falo logo assim, tá, mas e por que tu não faz isso? Ó, tu pode fazer exatamente isso aqui. Se a pessoa não estiver aberta pra ouvir isso, nem fale comigo, porque na minha cabeça muitas coisas são bem práticas de se resolver. Então eu tenho esse filtro com a minha mente. Não é qualquer pessoa que vai chegar aqui e vai ficar depositando o lixo da vida dela. E se eu ouvir aquilo, não é só o que você pensa ou fala, mas o que tu ouve também tem o poder de atrair coisas para a tua vida. Então, se eu jamais fico perdendo tempo escutando pessoas reclamando da vida, porque eu não vou ter nem assunto para falar com essa pessoa. Ela tá reclamando, ela tá falando e eu vou falar o quê? Não tenho nada para reclamar da minha vida. Até se eu tivesse, eu ia focar na parte que eu ia agradecer. É igual o versículo que tem na Bíblia, que é a mulher que estava vivendo um caos na vida dela, muitas coisas acontecendo, e perguntaram como que ela estava, e ela falava assim, vai tudo bem. Porque se ela focasse naquele problema, naquela situação, o que já era ruim, que era para durar um dia, poderia durar um ano, poderia durar meses,
Porque quanto mais você se prende numa frequência negativa, mais aquilo vai chegando na tua vida. Então, o que mais vai te impulsionar é ter pessoas com o mesmo objetivo que você, pessoas que pensam da mesma forma que você, que querem a mesma coisa que você. Inclusive, foi por isso que eu criei uma comunidade só de concordância, para a gente fazer manifestação no coletivo, seguindo justo aquele princípio que tem na Bíblia, que é quando 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa, isso será feito. Então a gente tem um grupo só de manifestação, de concordância e um curso completo meu sobre como destravar a tua mentalidade passo a passo. Se você tem interesse e quiser atingir um novo estágio na sua vida, o link tá aqui na descrição. E uma outra coisa que mais me trouxe resultados a curto e a longo prazo foi esse pensamento, que é: preciso ter urgência para realizar os meus sonhos. Eu cheguei na conclusão de que no nosso mundo atualmente as pessoas têm uma vã impressão de tempo limitado, sabe? Então elas gastam 5 horas por dia no celular, elas não têm pressa de fazer nada, é aquilo, e amanhã eu faço, hoje eu tô cansado, sabe? Aquelas desculpinhas. Quando tu treina teu cérebro para dar desculpa, ele baixa tua autoestima, tua confiança e tu acaba não sendo bom em mais nada, além de ser bom em dar desculpas. Então assim, evite treinar o teu cérebro para dar desculpas. Mas algo que eu combati da minha mente foi exatamente isso, a ilusão do tempo infinito. Quem tem tempo infinito é Deus, tá? Que a gente vai passar dessa vida e lá a gente vai ser eterno e tudo. Mas aqui, nesse plano terrestre, a gente tem um tempo ilimitado, tá? Você vive aí, sei lá, 80, 100 anos. A grande questão é que esse tempo é limitado. Então, tudo que eu preciso fazer, eu me pergunto assim, tá, quem que eu tô esperando? Por que eu vou fazer amanhã? Por que eu não faço agora? Por que eu não faço hoje? Projeto, o que quer que seja, por que você não tá fazendo hoje? Quem que tu tá esperando? Eu tô esperando eu ficar bem, eu tô esperando a situação perfeita. De novo, o ego. Se tu parar pra analisar friamente a situação, você não está esperando nada. Você tem a vã impressão de estar se preparando para algo que talvez nunca aconteça, porque às vezes você não tem atitude. Então, esse posicionamento de fazer as coisas darem certo e fazerem as coisas darem certo hoje é algo que vai te dar, assim, basicamente um salto quântico. Tu vai começar a valorizar o teu tempo. Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a mudar meu ambiente era algo que eu sempre fazia. Só que eu não via as pessoas à minha volta fazendo isso, que era sobre o tempo. Quando você está com pessoas prósperas, pessoas bem-sucedidas, as coisas que elas mais valorizam não é o dinheiro, é o tempo. Por isso que hoje uma das coisas que eu mais detesto é quem faz eu perder o meu tempo. E assim, todas as áreas. Porque pra mim, tempo é um bem muito precioso, que tu não pode ficar depositando em qualquer lugar. Às vezes tu passa 4 horas por dia no teu celular. Imagina o tanto que aquilo tá roubando o teu tempo pra nada. Porque no outro dia é sempre a mesma besteira e no outro dia é sempre a mesma besteira de novo, que tu pensa que não te afeta, mas vai deixando o teu cérebro condicionado a ter resultados rápidos e a ter dopamina barata. E se tu tá condicionado a isso, tu vai iniciar um projeto e tem que trabalhar nele 2 meses, na primeira semana tu desiste. Por quê? Porque tu vai no teu celular, tu vai, sei lá, no Reels, no TikTok e vai ter a tua dopamina barata sem tanto esforço. Então, você está programando a maior máquina do mundo para ser uma fracassada. Então, valorize o seu tempo. Escute pessoas boas. A tua fé vem pelo ouvir. Quando você escuta só notícia ruim, de jornal, de pessoas reclamando, esse vai ser o nível da tua fé, esse vai ser o nível que tu consegue alcançar. Mas quando tu escuta pessoas que fizeram completamente diferente, que têm uma mentalidade completamente diferente, aos poucos essa mentalidade vai ser a tua forma de pensar. Exemplo, quanto mais tu escuta palavras, caso você não tenha percebido, mas palavras são espírito em vida. Quanto mais as minhas palavras entram no teu cérebro, isso tem o poder de mexer em tempo real a tua cabeça, de programar em tempo real a tua mentalidade com a mentalidade que eu tenho. Agora imagina tu tá ouvindo o Zezé de não sei o que reclamando do preço de não sei o que e blá. Olha o poder
que ele tem de mexer na tua cabeça sem que tu perceba. Então é como eu falei, seja um guardião da sua mente. Gente, sinceramente eu tenho bem mais coisa pra falar. Ó, tem uma lista aqui. Só que como esse vídeo tá muito grande, se você quiser a parte 2 desse vídeo, comenta aqui. E também deixa nos comentários a sua idade e a maior lição que você já aprendeu na sua vida pra gente se ajudar, né? Pra gente evoluir. Eu também tô hiper curiosa, porque na minha idade eu já aprendi muitas lições que só vivendo que eu conseguiria aprender. Então tem coisas que não tá em livro. Tem coisas que realmente é só a vida da pessoa. Então você que às vezes é até mais velho do que eu, que tem mais experiência, tem uns conhecimentos assim que tu não adquiriu em livro, mas que foi vivendo, coloca aqui nos comentários, não sai desse vídeo sem curtir e sem comentar qual foi a maior lição que tu aprendeu na tua vida. Quem sabe o que tu aprendeu pode ser até um tema para o próximo vídeo. E quem sabe também pode ajudar uma pessoa que está passando ou que já passou pela mesma situação. E se você também quiser um passo a passo para mudar a sua mentalidade, é só clicar no link da descrição depois de você comentar, fizer aí seu comentário. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.